curte mesmo, essas coisas históricas, você que chegou de uma olhada na história, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Hoje eu estou aqui com uma história muito legal. Ela faz parte do grupo do Cobrador de Português, que se chama Viajando pelo Tempo com Margarida. Bom, começa assim. Com os olhos na tela do computador, Teresa Cristina mexeu no mouse e abriu a caixa de processos digitais. Verificando que nela havia 13 processos, 13 demandas encaminhadas por prefeituras vinculadas à agência de patrocínio, através do PAD, dentro do o patrocínio faz parte da delegação excelência. E a Teresa Cristina, ela é o chefe do atendimento da delegação do patrocínio hoje é dirigido pelo Thiago. Bom, a Receita Federal havia entrado em acordo com as prefeituras para que elas disponibilizassem aos contribuintes a entrada de demandas fiscais e a prefeitura se encarregaria de enviar a Receita para o meio digital, recebendo do mesmo jeito a resposta para as demandas. E assim o contribuinte não precisaria ir até a patrocínio para resolver suas questões fiscais, o que lhe economizaria tempo e dinheiro. Bastaria que ele fosse à prefeitura para encaminhá-las e depois receber as respostas. Então, uma grande sacada da Receita Federal. Hoje não tem agência da Receita, ou delegacia, você pode encontrar virtual a prefeitura de sua cidade. A primeira demanda, a dela, a gente tinha 13 processos digitais para resolver. Então, a primeira demanda eram pedidos cópias de declarações de do processo de Teresa Cristina buscou as informações pedidas no sistema e concluiu que não havia declarações entregues pelo demandante. Muita gente que envia para a Receita Federal um pedido de cópia de declaração de imposto de renda sem nunca ter feito nenhum. Acontece muito. O segundo pedido, o segundo processo digital que chegou e abriu, dizia respeito à emissão de uma certidão negativa de débitos. O contribuinte fez uma carta pedindo urgência, alegou não dever nada e não compreendeu o motivo da certidão negativa de débitos, então saiu pela internet e queria processar o governo. O contribuinte furioso, né? Após a breve pesquisa, Teresa Cristina apurou que o contribuinte tinha débitos de imposto de renda, contribuição previdenciária e imposto territorial rural. Quer dizer, está cheio de débito, né? Sendo que vários deles já se achavam inscritos em dívida ativa, né? E se viu obrigado a relacioná-los para que o contribuinte tomasse ciência deles, além de descrever o caminho via rede que ele poderia usar para parcelá-los, né? Então, reclamou, não devia nada, a Teresa Cristina fez a pesquisa, estava devendo até as cuecas. Ela foi tão legal que ela colocou a relação dos débitos e ainda colocou, uma instrução de como parcelar. No pedido seguinte, um advogado queria saber o que o cliente dele estava devendo. E Teresa Cristina teve que lembrá-lo que o sigilo fiscal era exigência de lei. Portanto, que fosse encaminhado um formulário de solicitação de pesquisa de situação fiscal e cadastral devidamente assinado. O formulário se acha no site da Receita Federal, mas a identidade do contribuinte ou a corporação e documentos de identidade do procurador. 13 demandas depois, 13 demandas que vieram através da internet para resolver, a agente da Receita, da Agência da Receita Federal de Patrocínio, encaminhou as respostas pela rede e sorriu feliz. Acabou o serviço daquele dia. Terminado o PAV, menos o serviço virtual, Teresa Cristina resolveu encarar a caixa de correio eletrônico institucional, que estava abarrotada de mensagens, instruções, esclarecimentos que ela devia absorver para poder esclarecer o contribuinte. Demandas de todo jeito e para todos os gostos e lembretes das lives do mês. Agora toda hora tem live.
nosso dia a dia, né? As empresas o tempo todo pedem para que os funcionários assistam às lives, né, explicando as mudanças, né? E a Receita Federal não fica atrás, né? Ainda mais agora que a legislação está mudando, né? Nós estamos na reforma tributária do consumo, que vai passar a vigor a partir do ano que vem. Então, os funcionários da Receita têm que ser instruídos, né, através das lives sobre como proceder diante das demandas dos contribuintes ansiosos, né, em saber como é que é a reforma. Né. Tinha uma live que explicava como funcionava o aplicativo que os profissionais de saúde deviam usar para emitir recibos. Legal, né? Outra sobre cidadania fiscal, uma outra delegado de Bernardes, Luiz Cláudio, né, queria falar com os agentes e por aí vai. O Outlook, né, então, chama atenção para o começo da live do atendimento. Tereza Cristina acessa o Teams. Teams é uma plataforma de videoconferência, né? E um monte de rostos estressados aparecem nas pequenas telas e que a tela do monitor de computador se dividiu. Então, a Tereza Cristina estava lá no Outlook, né, no correio eletrônico, sinaliza, live, estou chegando aí. Aí ela aciona o Teams e a tela do monitor dela se divide um monte de telinhas, né, cada um com um rosto. Né. Chega à tarde, né, então a Tereza Cristina começou a fazer os serviços virtuais, fez uma limpeza depois na caixa de correio eletrônico institucional dela, e por fim ela assistiu a live. Muita coisa, vou fazer isso provavelmente no horário da manhã, porque à tarde ela teria que abrir a agência para atendimento ao público, né, um atendimento presencial. Né. Então, chega à tarde, a gente abre a agência para o público e a agência enche de gente. Lá pelo 10º atendimento, uma moça se senta diante da gente. A moça trazia com ela uma velhinha com um olhar distante. Boa tarde, o que posso fazer por você? A moça, se aflita, né? Estava com a cara fechada e logo foi dizendo, o CPF da minha avó está suspenso. Fui com ela pegar a pensão de minha avó no banco, mas o banco se recusou a pagar até que o CPF seja regularizado. Tereza Cristina pesquisou no sistema sobre a situação do CPF de Dona Margarida e acabaria por descobrir que ela havia recebido do INSS créditos antigos referentes a atualizações salariais devidas e não pagas, o que fez com que sua renda ultrapassasse o limite que é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda de 2024. Enquanto a pesquisa ocorria, Dona Margarida regalou os olhos e sorriu para a gente. A neta era azedinha, a vovó era feliz. Certo? Minha neta acha que é bruta e que sou criança. Né? Falou pra gente. Meus meninos também acham. Eu sou um velhinho, eles são adultos, eles sabem de tudo, eu não sei. Né? É normal. A velhinha continuou. Né? Disse a ela que os atrasados que recebiam da Previdência engordaram minha renda e que por causa dessa engorda eu deveria ter feito a declaração de imposto de renda. Mas ela me respondeu que por eu ser velha demais e caduca, não estava obrigada a declarar. Isso é terrível. A gente sorriu. Ela acha que sabe de tudo, mas sei que ela não sabe de nada. A neta de Dona Margarida também sorriu um sorriso cínico. E o que é que a senhora pensa que sabe, vó? Que eu não sei? Minha neta, por exemplo, sei que acredita que o tempo é linear, mas isso é apenas uma ilusão, pois o tempo depende da gravidade. Não entendo o que a senhora está querendo dizer, vó. Olha, minha neta, o espaço-tempo é como um tecido. Se o tecido está esticado e você anda em linha reta sobre ele, tem a impressão que o tempo anda para frente. Assim como você, mas se uma pedra for colocada sobre o tecido, o peso da pedra fará o tecido se dobrar. O buraco que a pedra faz no tecido atrai tudo para dentro dele. Um exemplo simples que dá a ideia do que é a gravidade. Né? Pega um pano, é a gravidade, né? Pega um pano, coloca uma pedra no meio, a pedra puxa tudo para o fundo. Isso é a gravidade. O buraco que a pedra faz no tecido atrai tudo para o centro. Um exemplo simples que dá a ideia do que é a gravidade. Você estará andando em linha reta, né? E
continuará tendo a impressão que o tempo anda para frente, que nem você. Mas, na verdade, se o peso da pedra for muito grande, o tecido do espaço-tempo poderá dobrar sobre si mesmo e, de repente, você estará andando de volta para o passado, acreditando que está caminhando para o futuro. Não tem aqui um pano, né? Você está andando em cima dele. Você está andando para o futuro. De repente, uma pedra, coloca uma pedra, né? No meio do pano, aí o peso joga o pano abaixo, né? Afunda, né? Aí você está andando e de repente você, como tudo se dobra, né? Ele fala, o pano se dobra, né? Então haverá uma mudança no seu curso. Você já não andará lá mais em linha reta, né? Você tenderá para o fundo, aquele buraco criado, né? Pela pedra, afundando o tecido, né? Então, na verdade, você, ao invés de estar caminhando para o futuro, você pode ser puxado para o passado. Né? Interessante, né? A mocinha tirou os olhos da avó e encarou a gente para torcer. Desculpe, minha avó. Ela costuma falar umas coisas estranhas, mas isso não passa de coisa de gente velha. Dona Margarida acenou para a Teresa Cristina, como se quisesse atenção dela. Posso provar o que digo. Teresa Cristina tirou os olhos do monitor e viu que no lugar de Dona Margarida havia aparecido uma moça de uns 18 anos, e no lugar da neta dela estava sentado Juscelino Kubitschek, antigo governador de Minas e presidente da República. Homens de terno e gravata também surgiram do nada, e as pessoas que enchiam a agência desapareceram. Vamos, Teresa Cristina, que JK, né, Juscelino Kubitschek, é esperado para a inauguração do posto de puericultura, né, saúde infantil, né, Sara Kubitschek, na rua Presidente Vargas, com Tobias Machado. A gente olhou em volta e viu que estava no meio de uma pequena multidão, que se locomovia rumo ao endereço que Dona Margarida havia falado. Você compreendeu o que estava acontecendo, pois um segundo atrás ela estava na agência da Receita Federal. Ocorreu a ela perguntar para a moça que segurava sua mão quem era ela, e a moça sorriu. Ah, tudo bem que acabamos de nos conhecer, mas já esqueceu do meu nome. Sou Margarida, e você está me atendendo na agência, e eu estou com a minha neta. Porém, usei o peso da lembrança que tenho da visita do então governador de Minas Gerais e futuro presidente da República, JK, para dobrar o espaço-tempo e escorregarmos nós duas para o início dos anos 50, quando a visita de JK patrocínio. Né? Pois assim posso demonstrar a você que digo a verdade. Você está estranhando o visual, porque naquela época eu tinha 18 anos e gosto de me lembrar de mim nessa época tão feliz. Depois de acompanhar a execução da agenda de compromissos de JK, Teresa Cristina foi arrastada até a Escola Normal Nossa Senhora de Patrocínio, onde foi servido um lanche. Curiosamente, ela se sentou ao lado de JK. Entre os recepcionistas para o lanche se encontra o desportista Nonato Matias Júnior, o Natinho. Em determinado momento, o Natinho se aproxima do governador JK e diz: Doutor Juscelino, o senhor poderia arrumar a verba para patrocínio construir a sua praça de esportes. Ah, amigo Natinho, atualmente o Estado passa por dificuldades, mas em breve atenderei o seu pedido, respondeu o JK. Natinho, impaciente, insistiu respeitosamente. Dá um jeitinho. Faça uma forcinha, governador. A praça será muito útil aos jovens, que não têm lugar na cidade para praticar um esporte. Nesse instante, JK olha para um quintal, situado no fundo da escola, ali na rua Cesário Alvim, onde estava uma bela jabuticabeira, carregada com negras frutinhas, e como bom negociador, responde: Donato, eu vou atender o seu pedido, reprogramando verbas, porém desde que você traga para mim agora uma lata de jabuticabas, de lá. Apontando o dedo, né? Tá certo, doutor Juscelino. Farei isso para já. Obstinato. Natinho desaparece no meio da confraternização. Natinho foi se encontrar com o proprietário da casa que estava na Jabuticabeira, descrevendo o crime no fórum. Irmão do jornalista Sebastião Eloy, da Gazeta de Patrocínio. Os três combinam então convidar o governador Kubitschek para ir a Jabuticabeira,
já sei que lá, em seguida, a confraternização. Né? Natinho, 2 seguranças, governador, Tereza, Cristina, Margarida e a família dona da casa, acompanham o Juscelino até Jabuticabeira. Lá se deliram com a frota. JK então solicita à dona da casa uma lata para que pudesse levar alguns jabuticabas para sua esposa, né? Dona Sara. Né? Natinho se prontifica a levar a lata de jabuticabas. De volta à escola, JK a recebeu das mãos de Natinho. Passou para o assessor e agradeceu. Muito obrigado, prezados amigos. Vou entregá-la para a Sara, pois ela gosta demais de jabuticabas. Naquele momento, Dona Sara Kubitschek se encontrava em outro local da escola, numa roda de bate-papo com a esposa dos líderes patrocinenses. 2 meses após a visita do governador, a construção prometida por JK foi iniciada na rua São João. O lugar era um campo cheio de gabiroba e 2 pequenos riachos com pequenos peixes. Não demoraria muito, o prefeito inauguraria a obra tão reivindicada. A praça de esportes, com uma piscina, uma quadra para voleibol, uma quadra para futebol de salão e basquete e um campinho sem grama para peladas e a sede. A assim chamada Praça de Esportes deu origem ao patrocínio que escolhe. Na sequência dos eventos, a refeição do patrocínio, a base de carne, é servida a comitiva e amigos patrocinantes. A sobremesa, o pudim, se destaca. Dona Sara, esposa de JK, a elogia muito e repete a degustação. Elogia muito, do pudim. A agente da Receita Federal e Margarida faz a mesma coisa. À noite, JK e sua gente comparecem ao Clube Itamaraty, ali no segundo andar do edifício do Cine Patrocínio, ao baile de gala. Antes do baile, enquanto Margarida e Tereza Cristina se arrumavam, a gente nota a oscilação na rede elétrica. Margarida sorriso e diz a Tereza Cristina que aquilo era um problema que só fazia se agravar com o crescimento da cidade, já que a luz apagava e acendia num movimento irritante. Contudo, isso não impediria que houvesse o baile. Né? Conhecido em todo o país por ser um autêntico pé de valsa, a começar pelo Celestino em Diamantina, Juscelino parte logo para o salão, dança com a esposa do juiz de direito. Enquanto isso, Margarida aperta o braço de Tereza Cristina. Preciso que dance com o JK. E por quê? Ele não sabe ainda que será presidente e que no seu mandato, como presidente, fará o Brasil crescer 50 anos em 5. E você quer que eu faça saber? Uai, se não disser a ele, plantando a ideia em sua cabeça, pode acontecer de ele não vir se candidatar ou não colocar em prática o plano de desenvolvimento que fez nascer a Brasília. Oh, isso é sério? Mais do que imagina, Tereza Cristina. Pois se ele mudar de ideia e não realizar o que deve, talvez quando formos para o futuro tenha sido mudado em função das mudanças do passado. E você e eu venhamos a ser obrigados a viver uma realidade paralela à nossa realidade. O senhor dança muito bem. Ah, generosidade sua. Olha, eu sou uma viajante do tempo. Eu venho de 2025 e sei seu futuro. JK sorrindo. O que faz em 2025? Ah, eu sou agente da Agência da Receita Federal aqui em Patrocínio. E o que há no meu futuro? Ah, o senhor será presidente. Ah, o sorriso de JK senador. Construirá uma cidade nova, a capital federal, no centro do Brasil, em tão pouco tempo que deixará o mundo admirado. Fará a capacidade do nosso parque industrial dobrar, criará hidrelétricas, indústrias de aço, automóveis e fará novas rodovias que irão levar o progresso a todos os cantos do país. Poxa, que futuro incrível! Precisa dar um jeito na eletricidade da cidade. Ah, prometo que começarei o futuro que previu para mim por aí. JK então sumiu. O salão deu lugar ao ambiente da Agência da Receita Federal. E Margarida voltara a ser uma velha acompanhada da filha incrédula. Muito bem, Tereza Cristina. Você foi tão convincente que dentro do prazo de 1 ano, após sua dancinha com o governador, foi construída uma usina de 600 cavalos para fornecimento de luz a mão do JK. A neta de Dona Margarida levou as mãos ao rosto. Meu Deus, o que você está falando? O resultado da análise do sistema surgiu no monitor do computador da gente, que sorriu e disse a Margarida, a senhora tem razão.
os ganhos que recebeu, a mais criaram a obrigação da senhora entregar a declaração de imposto de renda. Sem graça, a neta de Margarida se levantou e ajudou a avó a se levantar. Prometeram fazer a declaração devida. A cara da neta estava pior ainda do que quando ela havia se sentado para o início do atendimento. Mas a da avó estava melhor. E antes de ir embora, Margarida se voltou para a gente e sorriu, acenando para ela quando disse: quando viajar pelo tempo, Tereza Cristina, me chame, pois adorei sua companhia. Irritada com a loucura da avó, a neta de Dona Margarida a puxou pelo braço e elas desapareceram das vistas da gente porta a fora. Gostaram da história? Que história legal, hein? A Tereza Cristina fez uma viagem aos anos 50, né? Encontrou o J.K. Olha que massa. Tudo em função do peso das lembranças da Dona Margarida, que dobraram o espaço-tempo. E ao dobrar o espaço-tempo, né, o peso daqueles lembranças dobrar o espaço-tempo, puxaram a Tereza Cristina e a Dona Margarida para o passado. Legal, né? E o mais legal é que a Tereza Cristina tem uma participação fundamental nesse retorno ao passado, né? Ela que colocou na cabeça do JK que ele devia pegar Brasília, fazer o seu poder, que ia ser presidente. Que foi isso tudo mesmo, que a Tereza Cristina tem muito a ver com o progresso do nosso país. Pelo menos nessa história, né? Queria aqui o nosso abraço para a Tereza Cristina, né? E nosso agradecimento, né, por ter deixado a gente fazer a história dela, né? Ela é uma pessoa fantástica. Ela que atualmente fez o atendimento lá na delegacia de Minas, né? Fica aí o nosso abraço. Bom, a história fala de muitas coisas interessantes, né? No passado recente do Brasil, mas fala principalmente, a gente que mexe com a parte de espiritualidade, de fé, né? Com a fé, a pessoa é capaz até de dobrar o espaço-tempo e voltar no tempo e reviver os momentos felizes que ela teve. Né? Que poder é esse? O dia que a gente puder ter uma fé desse tamanho, a gente vai poder viajar pelo tempo. Assim como a Tereza Cristina falou do JK, olha, sou viajante do tempo, veio lá de 2015. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história. Fiquem com Deus e até a próxima.